Estamos de volta para o terceiro e último bloco da entrevista com Kleber Lima, secretário de Comunicação do governo de Mato Grosso. Kleber, vou falar por hipótese, porque eu confio muito na honradez do governador Pedro Táxi. Estou falando de uma figura imaginária. Você está trabalhando com um governador, aí você percebe, ou um prefeito, qualquer autoridade, aí você percebe que houve um caso de corrupção que o envolve. O que você faz? Primeiro, checar com ele, tentar entender se aquilo é aquilo, né? Ou se não é, ou se é algo que parece que é, mas não é. Se for e aquilo for um negócio consciente e tal, provavelmente a minha decisão vai ser de pedir contas, né? Eu não consigo, como eu já disse, fazer o trabalho de nenhum cliente se eu não confiar nele. Mas você denunciaria? Talvez não, porque eu tive acesso àquela informação pelo sigilo que o cargo me conferia, né? Perfeito. Sem aquilo, então existe uma dimensão ética nisso aí também, né? Eu acho que se eu tiver acesso àquela informação pelo cargo que eu ocupava, eu devo respeito àquela instituição, mas sugiro a ele que faça ou que pare de fazer, ou que denuncie, ou que pare de fazer o que estava fazendo, mas provavelmente não conseguiria compactuar com aquilo. Secretário, houveram algumas mudanças pragmáticas na postura do governador Pedro Táxi depois da sua entrada na comunicação. E eu cito algumas delas. Ele disse, no dia que anunciou a sua entrada, que o que nos trouxe até aqui não nos levará até 2018. Palavras do governador. Além disso, percebe-se uma postura mais humana do governador, uma postura mais aberta ao diálogo, conversando com os diversos setores. E também houve uma alteração no slogan, que era Estado de Transformação, e houve uma mudança. Isso tudo foi conversado. Mudou para quando Estado a transformação acontece, o resultado aparece. Então, o que você fala sobre Igor, isso? Primeiro que o governador, quando ele diz isso, que o que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que nos levará para frente, eu uso a metáfora de um jogo de futebol, né? Que o brasileiro gosta muito, todos nós sabemos como é isso. Houve o primeiro tempo da partida e vamos para o segundo. É obrigação do técnico, né, a par das observações que ele fez, do time dele em campo e do time adversário, porque se é uma disputa você não está sozinho, mexer no time, às vezes mexer na estratégia do jogo, na escalação, não necessariamente de substituir peças, mas de mudar o posicionamento dos jogadores em campo. Isso a gente acompanha o tempo todo, é o que aconteceu, né? Só que eu digo o seguinte, não é uma partida de futebol comum, nós estamos na final do campeonato, né? Porque quem ganha a eleição e vira governador de estado já ganhou várias partidas para trás, é o final do campeonato, né? E várias peças foram mexidas nesse intervalo do primeiro para o segundo tempo. Algumas foram mudadas de função. Olha, você sai do meio campo, avança um pouquinho, você recua, porque nós estamos tá com um problema ali na meia esquerda, o goleiro tá frangueiro, então vamos substituir, não dá, o que é muito difícil acontecer de substituir um goleiro. E eu acho que como um bom técnico, que tinha uma visão panorâmica do tabuleiro do jogo, ele conseguiu fazer mexidas muito interessantes. As mexidas incomodaram, inclusive, até o próprio governo em algum momento. A imprensa entra e interpreta como ela quer, e é direito dela interpretar. Então, eu lembro que a imprensa trata mais um do Mauro, mais um do Mauro, mais um do Mauro. Né? Eu não fui indicação do ex-prefeito Mauro Mendes. Eu sequer sou do partido dele, né? Ele é do PSB. O procurador... Você é filiado a algum Sou partido? filiado ao PCdoB até hoje. PCdoB. Não milito, não atuo. Mas sou filiado e confesso a você que não tenho interesse de desfiliar, porque não tenho projeto político partidário. Deixa lá a minha filiação quietinha, né? O procurador Rogério Galo não foi indicação do prefeito Mauro. Aliás, o procurador Rogério Galo já havia sido convidado pelo governador lá no começo ainda do governo para ocupar a Procuradoria-Geral do Estado. O Guilherme Miller, que está no planejamento, não foi indicação do prefeito. Todos trabalhamos com o prefeito Mauro. E aí eu acho que não tem demérito de um governador se ele está enxergando quadros que se destacaram por alguma escolha dele, escolha pessoal dele. Muito embora eu defenda junto aos meus colegas, e defendia isso na prefeitura, que não existe cota pessoal, nem cota técnica em governo, porque o exercício de governar é absolutamente político, não há nada mais político no mundo do que o exercício de governar. Então, se o técnico não
tiver um olhar na política ou não tiver uma visão política que ele vai fazer, provavelmente ele vai fracassar. E governar é escolher, né? Quem escolhe é quem governa. Agora, queria te perguntar o seguinte, você que trabalhou com os dois, eu, assim que cheguei a Cuiabá, me chamou a atenção a intensidade, né, e a frequência com que se falava do asfalto do prefeito Mauro Mendes. Eu falava, por que você gosta, assim, eu vou conversar com alguém, por que você gosta, por que é boa a administração? Por causa do asfalto. Quem não tinha visto a chegada do asfalto à própria rua, conhecia alguém que tinha isso aí, era a marca dele. Eu não noto, honestamente, nenhuma alusão a uma obra física do governador Pedro Taques, né? Que sempre é recorrente a menção à honestidade, ao combate à corrupção e tal. Mas é preciso que algum governo, você há de concordar comigo, deixe uma obra física marcante e tal. Qual será a do Pedro Taques? Várias, eu acho, Augusto. A primeira, inclusive, de asfalto. Eu acho que o governador Pedro Taques encerra o mandato dele como um dos governadores que mais construíram ou reconstruíram asfalto em Mato Grosso. Essa marca hoje, salvo engano, pertence ao ex-governador Júlio Campos, e 2.000 quilômetros de asfalto, ainda com carga pesada, que era um programa federal que transferia recursos a fundo perdido para os estados, mas ele asfaltou, inclusive rodovias federais, o governo federal ainda com os militares, né, isso foi o governo do Júlio Campos começou em 83, no finalzinho, e os militares tinham um grande programa de infraestrutura para o Brasil, isso é inegável, né? Pensavam estrategicamente, e aí é uma coincidência muito grande, né, entre os militares e os comunistas, que muita gente não entende, por exemplo, como que o Aldo Rebelo chegou a ministro da Defesa, porque nós pensamos igual, na verdade, nós pensamos estrategicamente, né? Ex-militares e ex-comunistas estão hoje dirigindo grandes multinacionais, sobretudo na área de energia, de petróleo, que são segmentos que precisam pensar a médio e longo prazo. Então tinha os famosos planos. Do Estado, né? O Estado tem um papel na economia muito Sim, de indutor. E na época o Brasil era um país rural, né? O Brasil precisava dar aquele salto de modernização da infraestrutura. Voltando à pergunta, uma das marcas do governador Pedro Taques, hoje ele já tem, com 2 anos de governo, 1.430 quilômetros de asfalto novo ou reconstruído, e eu tive com ele agora na caravana da transformação na região oeste, asfaltos feitos pelo Júlio Campos que desintegraram... Que são rodovias estaduais. Estaduais. Mas, assim, rodovias que foram asfaltadas 30 anos atrás e que o asfalto desintegrou. Ali é Pantanal, é Alto Pantanal, mas é Pantanal. O solo é muito úmido e precisa ser reconstruído. Então, se em 2 anos ele já fez 1.500, ou seja, 75% do que o Júlio Campos fez, nós vamos bater esse recorde também. E por que não há ainda essa percepção? Porque aí, por que você atribui? Primeiro porque esses asfaltamentos começaram a ser feitos muito fragmentadamente. O estado é muito grande, né? 1 milhão de metros quadrados no nosso território, é um negócio absurdo. E a comunicação aí sim, ela não conseguia achar um jeito de vender isso. Nós estamos martelando isso um pouco mais, né? Dando importância a isso, mostrando isso para todo o estado, mesmo que para que ocorra esse fenômeno que você identificou em Cuiabá. Mesmo o asfalto não estando na minha porta, eu sei que ele chegou na porta de alguém, né? Então o asfalto vai ser uma grande marca do governador Pedro Taques. O novo hospital e pronto-socorro de Cuiabá, que ficou 31 anos sem ter a abertura de um hospital novo, vai ser uma outra grande marca, uma obra de 80 milhões que o governo está entrando com 50 milhões, ou seja, sem o governador Pedro Taques, essa obra jamais existiria. E isso o ex-prefeito Mauro reconhecia e a gente espera que o atual prefeito Emanuel Pinheiro também reconheça, né? Como é que o senhor quer que o governador Pedro Taques chegue às vésperas das eleições de 2018, caso ele queira ser candidato à reeleição? Em que nível de popularidade e como é que vai ser estribado o trabalho para pavimentar o caminho dele até lá? Hoje, como é que está? Lembrando que quando o Mauro Mendes seria candidato à reeleição, ele estava praticamente imbatível e o senhor seria o marqueteiro dele. Isso já está sendo conversado, já está sendo pensado 2018?
Olha, Igor, se eu dissesse a você que não, eu estaria mentindo. E não é do meu feitio mentir. É óbvio que a gente pensa. É óbvio que o governador pensa sim, o governo pensa sim. Mas o que mais ocupa a nossa atenção nesse momento é a gente conseguir assegurar que as entregas prometidas à sociedade sejam consolidadas. Até porque é isso que vai determinar a viabilidade eleitoral ou não do governador no ano que vem, né? Então, o nosso foco hoje é trabalhar para que os nossos compromissos, que os compromissos que o governador estabeleceu com a sociedade sejam cumpridos na melhor proporção possível. Cumprir 100% é impossível, eu diria a você que não dá. No momento de crise econômica que o país atravessa, Mato Grosso se ressente também dessa crise. Mas Mato Grosso não se ressente tanto como outros estados, como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, como ali no Sudeste, Vitória, o Espírito Santo. É verdade, a gente se ressente menos, né? Porque nós temos uma economia fundada em outra vocação, o agronegócio, né, vai bem sim, obrigado. Esse ano temos aí a expectativa de super safra, mas também sofremos sim impactos muito negativos com essa crise econômica. E a crise é do Brasil, é do modelo de Estado que nós temos e isso é inevitável. Aliás, Kleber, correto, concordo com o que você está dizendo ali. A percepção equivocada que se tem, por exemplo, no Sudeste, é de que a culpa é de Mato Grosso quando a safra não consegue escoar por aquelas estradas que são federais. Então você tem aquele negócio dos caminhões atolados e tal, como é que é possível em Mato Grosso as coisas serem assim, etc. Isso me lembra as enchentes de São Paulo. Você sabe que elas virão e vêm. Uhum. Não tem, o que precisa ser feito, porque acaba também na tua área. O que precisa ser feito para, primeiro, mostrar que isso aí é um problema federal? Segundo, como resolver o problema apesar de federal? Porque, afinal de contas, o ministro da Agricultura é daqui, enfrentou esses problemas. Por que não se resolve isso? É todo Você ano fala especificamente do quê? Da safra. Da safra? Da estrada, da rodovia... Da 163. Essa. Ah, ok, do escoamento. Então, a 163 agora fizeram memes aí comemorando, acho que 40 anos de promessa de asfaltamento da rodovia. Ela chegou até aqui há bastante tempo, né? A rigor, a produção de grãos desses estados que estão ao fundo do centro-norte, olhando na perspectiva do sul, a partir de Cuiabá, ela não é tão significativa, não era pelo menos, ali era uma região mais de Amazônia, com muito índio, com muita água, você tinha outro tipo de exploração ali, mais madeira, garimpo, né? Etc. e tal. Muito embora você tenha ali as grandes hidrovias do Brasil, né? Rio Madeira, o Maimoré, Amazonas, Rio Negro, Solimões. Eu participei na época do governador Blairo, eu fui adjunto por um tempo do governo dele, de comunicação, de uma discussão que aconteceu lá no Amazonas, interessantíssima com esse setor de ponta do Brasil, o setor de navegação, de energia elétrica, com grandes projetos para essa região que a gente chama de Centro-Norte, que equacionaria. Agora, isso é viabilidade econômica. Se você tem uma economia pujante efetivamente naquela região, as coisas vão se resolver. Por isso que chegou até aqui, a 163. E ela agora vai ter que chegar lá, porque a fronteira agrícola foi se movendo para lá. Então, eu tenho muita expectativa que, embora não seja especialista em agronegócio, nunca cobri isso e não acompanho o dia a dia disso, mas eu tenho muita expectativa que em 10, 15 anos, nós aqui em Cuiabá estaremos servidos por mais de uma linha ferroviária, com acesso garantido a hidrovias, porque o desenvolvimento do Brasil e o deslocamento da fronteira agrícola aqui para a Amazônia coloca Mato Grosso e Cuiabá nesse patamar estratégico, né? Eu queria terminar de uma resposta que você me fez sobre reeleição ano que vem, inclusive você fez, e se fosse hoje? Vou dizer a você com absoluta convicção de profissional de marketing, se fosse hoje, o governador Pedro Táxi seria reeleito no primeiro turno. Não tenho dúvida, se fosse hoje. Como não é hoje, é daqui
14 meses, né, que a gente encerra, na verdade, o trabalho que vai refletir nisso, que até 30 de junho do ano que vem você ainda pode ter comunicação de massa no governo, a partir de 1º de julho, só assessoria de imprensa. Eu acredito que nós conseguiremos chegar em junho, julho do ano que vem, com um reconhecimento da população de Mato Grosso com uma aprovação aí superior a 60%. Trabalhamos para isso. Se ele chegar nesse patamar, ele vai encontrar uma terra arrasada, né, com pouquíssimos políticos que hoje têm a candidatura posta à presidência ainda no páreo, vigor, né? E ele pode pensar em coisas mais altas. Olha, eu acho que Mato Grosso ainda precisa do governador Pedro Táxi. Ele começou um processo, e aí, Igor e Augusto, a grande obra, o grande legado do governador Pedro Táxi, embora você esteja correto, a obra física precisa ter algumas marcas físicas, tangíveis, né? Como o prefeito Mauro deixou, asfaltos, os parques, né? Isso mexe com a autoestima da cidade. Eu estou vendo agora a campanha que a prefeitura botou no ar aí para o aniversário, e são todas as imagens de obras do Mauro Mendes. Isso dá um orgulho para a gente que participou daquilo, saber que nós contribuímos, né, para melhorar a cidade que a gente vive, e eu tenho os meus filhos aqui, 2 deles pelo menos, e que eu pretendo ficar aqui. Eu sou um cuiabano adotivo, apaixonado por isso aqui. Mas o grande legado do governador Pedro Táxi é a famosa quebra de paradigma que foi prometida lá atrás, que coube a ele fazer. E não fizeram antes, por quê? Porque não quiseram, não, porque tem algumas quebras, algumas rupturas que precisam de conjuntura histórica, precisa das condições dadas, né? Nem tudo é possível fazer porque você quer, você precisa ter os meios, as condições, precisa estar no time certo, como o próprio governador dizia na campanha, né? Feliz é um povo cujo tempo da mudança chegou. E o tempo é agora, né? E ele estava certo, até premonitoriamente, coube a ele lidar, por exemplo, com uma das maiores crises, a maior crise política da história de Mato Grosso, com prisão de ex-governador, de ex-secretários, enfim, toda a classe política do passado que combatia com ele. Tendo que acertar suas contas com a justiça e com a opinião pública e com as suas consciências, né? Então, eu acho que esse é o grande legado, Augusto. Perfeito. É o grande legado. A evolução do slogan é exatamente visando isso. O primeiro slogan é vamos transformar. Essa transformação aconteceu e agora começa a aparecer o resultado disso. Até porque o termo transformação, ele exige também um complemento, né? E a grande transformação é no jeito de governar, com respeito absoluto ao patrimônio público, por entender que o que é público é de todo mundo, não pode ser apropriado por um particular, né? Com transparência, com o combate sem trégua à corrupção, muito embora essa tenha sido a principal marca do governador Pedro no primeiro mandato, e não podia ser diferente. Ele é egresso do Ministério Público, ele tinha que priorizar o combate à corrupção, e embora isso também não seja absoluto, porque a corrupção vai acontecer sempre, o nosso esforço é para que ela diminua, para que as pessoas entendam que elas até podem tentar fazer o mal feito, mas se nós descobrirmos, nós vamos tomar as providências, né? Então é essa transformação que está resultando, por exemplo, eu sei que nós estamos aqui no finzinho, mas a decisão, e você disse há pouco, governar é fazer escolhas, é óbvio. A decisão, a escolha que o governador Pedro fez de aumentar o aparato de segurança pública lá no começo, ela trouxe muito prejuízo no primeiro momento. Os servidores diziam que era por isso que não conseguia pagar a RGA, mas os números hoje de redução de criminalidade, inclusive de homicídios, e não existe crime pior do que o contra a vida, porque a vida é o maior patrimônio de qualquer pessoa. Isso nos dá o conforto hoje de que o governador fez a escolha certa. Isso que eu queria encerrar com essa. Se você quer fazer uma pergunta última? Rapidamente, Kleber. A gente tem pouco tempo. Rapidamente, então. O Kleber vai nos ajudar respondendo rápido. Como é que você está se preparando para a discussão do RGA esse ano? Sabemos que ano passado foi um caos essa questão do RGA e se avizinha novamente. Como é que a comunicação se prepara para esse enfrentamento? Eu já aproveito, acrescento a pergunta, você responde as duas e nós encerramos. Por que a que você atribui a derrota do governador Pedro Táxi, do seu candidato, nas eleições em Cuiabá? Primeiro que não foi uma derrota do Pedro Táxi, né? Do candidato que ele apoiava, evidente. Do candidato que ele apoiava. Na verdade, a eleição em Cuiabá foi a eleição do menos pior. A cidade de Cuiabá
esperava reeleger o Mauro Mendes. Ela queria isso, ela manifestava isso, e ela é que foi surpreendida na véspera, no dia da convenção, com a retirada da candidatura do prefeito, eu falei governador, né? Do prefeito Mauro Mendes. Me perdoem o lapso. Não é que eu não quero... Uma premonição, né? Porque ele veio, o Paulo Tax fez um discurso que votaria na semana nele, passada, no encontro do PSB, na última sexta-feira, de que se o Mauro fosse candidato, votaria. Alguém já perguntou, mas e se o Pedro for? É óbvio em quem você votaria? Eu vou responder pelo Paulo. É óbvio que o nosso candidato a governador, a menos que ele não seja, é o Pedro Tax, né? E gostaríamos muito, e achamos que ele tem toda a condição, o Mauro Mendes, de ser um ótimo candidato ao Senado nessa chapa. Então, né? encerrando com a resposta à pergunta do Pedro. Vamos trabalhar com verdade. É uma discussão difícil, nós estamos preparados para sofrer algum desgaste com isso, infelizmente. As corporações não abrem mão do interesse corporativo em detrimento do interesse público. O nosso esforço é tentar mostrar aos servidores e à sociedade que governo, governador, secretários, servidores, sindicatos, todos nós só existimos por causa de uma coisa chamada Estado, só existimos por causa de uma palavrinha chamada sociedade. Se todos nós respeitarmos a sociedade, chegaremos a um bom termo. Termina aqui a entrevista com Kleber Lima, secretário de Comunicação. Eu agradeço ao Igor Tax, que me acompanhou na entrevista. Kleber, muito obrigado. Eu que agradeço, Augusto, pela oportunidade. E acho que debatemos... Já ganhei um brinde para levar para casa. Claro, muito obrigado. Debatemos assuntos importantes ligados ao jornalismo. Gostei muito da conversa. Obrigado. O prazer foi meu estar aqui. Obrigado. Terminamos agora mais um O Livre. Voltaremos na próxima terça-feira. Até lá.